Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 24 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através do flip-flop D com clock, onde aprendemos a sua definição, vimos a sua finalidade, exemplos, figuras que ilustravam esse tipo de flip-flop. Vimos também o LED D, que pode ser também chamado de LED transparente, e vimos entradas assíncronas, onde aprendemos sobre a sua definição e também a sua finalidade. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos contadores. E o que seria um contador? São circuitos digitais que geram determinada sequência de estados sob o comando de sinal de clock. Eles são muito utilizados na contagem de pulsos provenientes de chaves e de sensores, como na construção de temporizadores e relógios digitais para gerar sequências de pulsos e medir frequência, e também fazer parte de circuitos eletrônicos como conversores analógicos digitais e digital analógico. Então, eles podem ser divididos de acordo com categorias, sequências ou módulos. Quanto às categorias, são divididas em duas. No caso, eles podem ser contadores síncronos ou contadores assíncronos. E eles podem ser também classificados de acordo com a sequência, que pode ser crescente ou decrescente. E quanto à classificação de módulos, ele pode ser binário ou decimal. Contadores assíncronos são contadores que não possuem entradas comuns de sinal de clock. O sinal inicial é aplicado no primeiro estágio e os demais recebem o sinal do estágio anterior. Então, aqui eu tenho uma figura onde temos um circuito de contador binário de 4 bits, certo? E aqui nós temos esta figura ilustrando as formas de onda do contador assíncrono. E nesse tipo de contador, as saídas de cada flip-flop acionam a entrada CLK do flip-flop seguinte. E esse tipo de contador é chamado de contador assíncrono, porque os flip-flops não mudam de estado exatamente com o mesmo sincronismo com que os pulsos de clock são aplicados. Então aqui, apenas o flip-flop A responde aos pulsos de clock. Já o flip-flop B tem de esperar o flip-flop A mudar de estado antes que ele possa comutar. E o flip-flop C tem de esperar pelo flip-flop B e assim por diante, como vimos naquela imagem aqui, certo? Aqui temos o flip-flop A, flip-flop B, o C e o D. Cada um tem que esperar, certo? Então, assim, existirá um atraso entre as respostas do flip-flop sucessivos e, neste atraso, é normalmente de 5 a 20 nanosegundos por flip-flop. Em alguns casos, esse atraso pode ser problemático. E esse tipo de contador também é frequentemente denominado contador ondulante, devido à maneira de os flip-flops responderem um após o outro como um tipo de efeito de ondulação. E agora nós vamos ver os contadores síncronos. Os problemas encontrados com os contadores assíncronos são provocados pelo acúmulo de atraso de propagação dos flip-flops. Em outras palavras, nem todos os flip-flops mudam de estado simultaneamente em sincronismo com os pulsos de entrada. Essas limitações podem ser superadas com o uso de contadores síncronos ou paralelos, como eles também podem ser chamados, certo? Nos quais os flip-flops são disparados simultaneamente em paralelo pelos pulsos de clock de entrada. Então, visto que os pulsos de clock de entrada são aplicados em todos os flip-flops, algum recurso tem que ser usado para controlar o movimento em que o flip-flop deve comutar e o momento em que deve permanecer inalterado quando ocorrer um pulso de clock. Isso é implementado usando-se as entradas J e K, conforme está ilustrado na figura aqui, como vocês podem observar, certo? Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é um contador. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre os contadores, onde aprendemos que eles se classificam em assíncronos, síncronos, vimos a sua definição,
aprendemos a definição do contador assíncrono, a definição do contador síncrono, vimos a diferença entre eles dois e ilustramos através de exemplos cada um deles, certo? Então aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.